No capítulo 15, o verso 7, amém? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Livro do 2 Crônicas, capítulo 15 e o verso 7. Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui nessa noite, amém? Faltaram alguns irmãos, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, está facinho, está entre Gênesis e Apocalipse, amém? 2 Crônicas 15, verso 7. Aleluia, fica à vontade. Aleluia, Jesus. Amém? Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Mais uma vez. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês serão recompensados. Senhor Deus, fala conosco, debaixo da tua mão poderosa nós estamos, nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, que nós viemos desligar, Pai, do mundo terreno e ligar no mundo espiritual. Repreende o arrebatador da palavra, que nós podemos sair daqui entendido dos propósitos que o Senhor quer falar conosco. Deus, que a tua igreja possa ouvir a tua palavra e guardar no teu coração. Que esta palavra venha trazer mudança, que esta palavra venha trazer paz aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pode sentar glorificando ao Senhor. O tema dessa mensagem de hoje: desistir não é uma opção. Fala para o seu irmão aí: desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Irmãos, quando nós lemos esta palavra aqui em 2 Crônicas, no capítulo 15, verso 7, aqui está abordando para a igreja algo tremendo, que está dizendo: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês serão recompensados. Então, a Bíblia está dizendo que no meio dessas tribulações, dificuldades, advergências que nós passamos, por várias tribulações, e você tem perseverado, tem trabalhado em meio a tantas guerras, dificuldade, Deus está dizendo que quando tudo isso acabar, cada um de nós será recompensado pelo trabalho que você tem feito. Irmão, para nós vivermos nesse mundo tão atribulado, com tanta dificuldade, nós precisamos ser persistentes na caminhada da fé. Entendemos que não podemos desistir das nossas promessas, porque o Senhor Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E talvez, nesta noite, você veio aqui e talvez você chegou com o coração, talvez triste por algum motivo, mas eu quero lembrar para você que Deus tem uma promessa para mim e para você nessa noite. É por isso que desistir não é opção, mesmo que está difícil. Nós sabemos que nós devemos perseverar nas promessas do Senhor, porque o segredo da minha vitória e o segredo da sua vitória se chama perseverança. Nas lutas diárias que nós estamos vivendo, nós precisamos dessa perseverança na nossa dia e não perder o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque muitos têm perdido o foco no meio do caminho, têm desistido no meio do caminho, não têm aguentado as opressões desse mundo. Mas nesta noite eu quero dizer para você: nunca desista, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Hoje, como culto da família, nós não podemos desistir dos nossos familiares que ainda não conheceram Jesus como Salvador. Hoje, como culto da família, não podemos esquecer que a nossa casa é do Senhor Jesus e nós devemos orar para que os nossos filhos sejam abençoados, para que a nossa parentela seja abençoados, que nós podemos lembrar também que eles também é uma promessa do Senhor Jesus para a salvação, amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Entendemos aqui que quando nós falamos de desistência,
Nós podemos ver na Bíblia Sagrada homens de Deus que não desistiu em meio a tantas lutas e provações, mas entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Vejamos aqui em Gênesis no capítulo 15, verso 1, vai dizer: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai. Abraão, eu tenho uma terra que aonde essa terra vai ser uma terra que a qual você vai ser tão abençoado. E essa terra eu tenho prometido para você, para toda a sua descendência. Abraão, ele poderia ter questionado a Deus dizendo: Senhor, mas eu saí da minha parentela, saí da casa do meu pai, aonde eu nasci, fui criado, cresci aqui, do meio dos meus parentes, que aqui nós estamos aqui convivendo. Mas Deus está dizendo para Abraão nesse versículo: grande será a sua recompensa se ouvir a minha voz. A Bíblia fala que Abraão então atendeu a voz do Senhor Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão, nesse momento, ele sai da terra e começa a marchar para o foco aonde Deus tinha a promessa para a vida dele. Só que Deus falou para Abraão: Abraão, não leva nenhum parente, vai sozinho. E a Bíblia vai dizer que Ló foi com Abraão, tanto que a promessa de Deus era só para Abraão, que no meio do caminho houve uma grande confusão com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão agora teve que separar do seu sobrinho Ló. Abraão disse: olha, Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Ló agora escolheu as campinas do Jordão, que era o jardim, o lugar mais bonito. Ele disse: eu quero ficar aqui, porque aqui já está pronto. E Abraão nem sabia para onde ia. Mas quem tem promessa de Deus, ele sabe que Deus tem o melhor para a vida dele. Mesmo que Ló enxergou com os olhos carnais, Abraão estava enxergando com os olhos espirituais. E quando nós enxergamos com os olhos espirituais, nós acreditamos que Deus, ele sempre tem uma promessa melhor para as nossas vidas. Tanto que aquele jardim, aquele lugar que era bonito, as campinas do Jordão, se tornou Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu todo aquele lugar que aparentemente os olhos de Ló se encheu com aquilo ali, achou tão bonito. Foi todo destruído. Mas aquilo que Deus te prometeu permanecerá. A promessa de Deus será grande na minha vida e na sua vida. Quem está entendendo nessa noite? E nós podemos ver aqui em Josué, no capítulo 1, verso 7, que diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei o meu servo Moisés, que lhe ordenou. Não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja sucedido por onde quer que andar. Olha, irmãos, a promessa de Deus para Josué: somente seja corajoso. E para servir a Deus, nós temos que ser corajosos. Para servir a Deus, nós temos que ter garra, porque é lutas diárias todos os dias que nós enfrentamos. Mas Deus está dizendo aqui para Josué: ó, seja muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a minha lei, obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E está dizendo: não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, é para seguir como Deus ordenou. É a mesma coisa de você fazer um bolo, você tem que seguir aquela receita. Se você for fermento demais, não vai prestar, né, irmãos? De menos também não vai prestar. Então, aqui está dizendo olha aqui a minha receita para você, Josué. Se você obedecer, olha aqui está dizendo: você seja bem sucedido por onde quer que andar, por onde quer que o povo de Deus passar, se obedecer do Senhor, vai ser bem sucedido. Então, o segredo da igreja é perseverar, é obedecer, para que as promessas do Senhor podem vir sobre a nossa vida e a igreja do Senhor ser abençoada. E diz mais aqui em Josué no capítulo 1, verso 9:
não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Olha, irmãos, Deus está dizendo para Josué mais uma vez aqui, ó. Ele falou no verso 7, agora está falando no verso 9, não fui eu que te ordenei? Josué, é o seu Deus. O Deus que cuidou de Moisés é o Deus que estava com Moisés, é o mesmo Deus que está com você, Josué, que está te ordenando agora. Seja forte e corajoso, não se apavore. Deus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo. Não tenha medo das guerras, rumores de guerras, dos noticiários. Porque se nós estamos com Jesus Cristo, se nós estamos com Deus, irmãos, podemos confiar que Ele estará conosco por onde quer que andar. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza bem presente. É Ele que está no controle da nossa vida, quem crer. Irmãos, nós temos que ter paciência, porque o tempo de Deus, às vezes nós temos que esperar. Porque às vezes nós queremos as coisas tão rápido que acontecem na nossa vida e talvez nós queremos desistir. E Deus só exalta o homem e a mulher que passa pelo o momento do tempo. Se você quer bênção, você tem que passar pelo teste do tempo. E talvez nós queremos do nosso jeito, na hora nossa, mas a hora de Deus não é a minha hora, não é a sua hora. Deus tem um teste para mim, um teste para você, que tem um tempo determinado para que nós podemos passar por aquele tempo, para que as promessas de Deus comecem a se fluir na nossa vida. E aqui, às vezes nós estamos acostumados a ser o primeiro, não é verdade? E Deus trabalha com quem persevera. Sabe por que isso? A Bíblia vai dizer, aquele que perseverar até o fim, será salvo, não é verdade? Então não tem aquele que chegar em primeiro lugar, não. É aquele que persevera. É meio tantas guerras e lutas, mas ele está perseverando, não desanimando na caminhada. Por isso que Deus está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que perseverar. É isso que Deus está dizendo para Abraão, para Josué. Se obedecer, se cumprir os mandamentos, se perseverar, Deus vai recompensar a cada um de nós, quem crê nessa noite. Mas a vitória aqui significa permanecer de pé. Lucas no capítulo 8, verso 13, vai dizer: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Creram durante algum tempo, mas desistiram na hora da provação. Oh, irmão, sem raiz é impossível permanecer de pé. Olha, a semente caiu no meio das pedras. Ela começou até permanecer e crescer, mas as pedras sufocaram, e aquela raiz não teve como permanecer. Então, talvez muitos tenham deixado a raiz cair em pedras e deixar sufocar, tem desistido da fé, de permanecer. Mas aqui a Bíblia está dizendo que para nós ser perseverante, nós temos, irmãos, que estar enraizado em Jesus Cristo, para que nós continuamos dando fruto, para que nós continuamos a permanecer, para que nós continuamos esta caminhada sem desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Irmãos, pessoa sem raiz desiste fácil. E nós entendemos aqui que na hora da provação, quando a pessoa não está enraizada na palavra de Deus, ela desiste, ela desanima, ela não aguenta a prova, ela abandona o barco, ela chuta o balde, ela desanima por causa que pessoas podem ter levantado contra a vida dela, uma palavra mal falada, ela sai da igreja. Pessoas sem raiz, talvez ela desanima, porque talvez está passando alguma tribulação, ou no casamento, ou na vida financeira, alguma hora da sua vida, ela quer desistir de tudo. Mas quem tem raiz,
pode vir o que vier, ela sabe que Jesus está no controle da sua vida e jamais Jesus vai sair do barco, jamais vai te abandonar nessa caminhada. Ou você tem que ter emoção ou convicção, porque emoção é coisa momentânea, é coisa que vai passar, é coisa passageira. Mas o crente que tem convicção, ele sabe, irmãos, que Cristo Jesus, Ele está em todas as pelejas na sua vida. Olha que entenda uma coisa, emoção, como eu disse aqui, são coisas que vai ser momentâneas na nossa vida, coisas passageiras. E quando nós falamos de convicção, são coisas que nos sustentam para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para nós vivermos em fé. Não seja só uma pessoa que vive de emoção, só de momentos, mas seja uma pessoa que tem convicção e é sustentada por essa jornada, que mesmo com tanta batalha, mas está na constância, sabendo que Deus está segurando na sua mão, que você vai atravessar e vai passar e vai cantar o hino da vitória, quem crê nessa noite. Fala para o seu irmão, desistir não é opção. Então nós não podemos desistir. Quando eu leio aqui em João, no capítulo 8, 31, verso 32, diz: Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha que coisa bacana aqui, irmãos. Jesus disse para os judeus eram aqueles que criam em Jesus, os que criam nele. Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, olha, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Só pode ser discípulo de Jesus se nós permanecer na palavra dele. Só pode ser discípulo de Jesus se você crer verdadeiramente. E ele diz assim: eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que pode libertar o ser humano é a palavra de Deus. Se ele não conhece a verdade não pode libertar. Mas se quando a verdade chega na nossa vida, quando a palavra chega na nossa vida, o velho homem, ele começa a mudar, ele se transforma numa nova criatura, ele costuma agora ser uma pessoa enraizada na palavra de Deus, e ele permanece sabendo que aquela palavra que vai sustentar ele até Jesus voltar, amém? E aqui Jesus fala sobre permanecer. Permanecer em qualquer coisa não é fácil, né, irmãos? Como é difícil permanecer. Tem pessoas que começam alguma coisa e desistem fácil, não permanece. Mas Colossenses no capítulo 2, versos 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continua a viver nele. Olha, está dizendo, eu recebi Jesus, você recebeu Jesus como o Senhor. Se eu recebi, vocês receberam, o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo? Que nós continuaremos a viver nele. Uma coisa interessante, quando a palavra diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou agora continuando esta caminhada a viver em Cristo Jesus. Eu estou permanecendo nele, porque uma vez que eu conheci ele, uma vez que eu tive experiência com ele, a minha vida foi transformada. Eu não posso desistir, eu tenho que permanecer em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão, permaneça em Cristo Jesus. E ele diz mais assim, enraizados, edificados nele, firme na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está pegando alguém que mexe com agricultura. Está dizendo algo assim, você quer ver uma árvore permanecer em tempos de vendavais, tempos que vêm para tentar, mesmo aqueles ventos fortes para tentar derrubar, e a árvore continua de pé? São as raízes que são profundas. Ele está dizendo, a árvore só vai permanecer firme, todo vendaval, se as raízes tiver profunda. O crente
na hora das suas lutas, na hora das suas provações, das suas diversidades, só vai continuar a passar por aquelas provas, por aquelas lutas, se elas estiverem enraizadas, profundas, elas vão conseguir vencer. E nós entendemos aqui, que nesta palavra, que o crente que é enraizado, ele não se importa com as diversidades que acontecem na vida dele. Ele crê que pode estar passando por esse momento, mas ele crê que lá na frente, Deus sempre tem uma vitória preparada para os seus. É por isso que eu digo, igreja, que o crente enraizado, ele permanece. Mesma coisa de uma árvore, pode vir terremotos, pode acontecer o que for, ventos, mas ela vai estar firme, porque ela está enraizada. O crente também vai ser dessa forma, vai estar firme, porque está enraizada na palavra de Deus, está firme com Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo mais ainda nesse versículo, está dizendo, edificados. Ele falou do agricultor e agora falou em edificados. Então ele está falando agora do engenheiro. Irmãos, quando ele fala sobre essa questão, ele está falando sobre o que faz um edifício permanecer de pé. Não são os alicerces, não são as bases. Se você fazer um prédio e não fazer uma base bem profunda, uns alicerces bem profundos, aquele prédio vai cair, não vai? Quando vir a primeira chuva, o primeiro vento, vai desabar. É por isso que ele está dizendo, seja edificados. Você tem que ter profundidade, você tem que ter alicerce. Crente que tem alicerce, crente que tem base, ele não é enganado por qualquer coisa. Crente que é edificados, ele sabe permanecer firme em momentos difíceis da sua vida. Amém? E eu faço uma pergunta para você: quem está no controle da sua vida? Não é Deus? Se Deus está no controle da sua vida e da minha vida, eu tenho que deixar Deus pegar o volante da minha vida e guiar a minha vida do jeito que Ele quer guiar. Se Cristo está no controle da minha vida, Ele tem que assumir a direção da minha vida, a direção da sua vida. E talvez nós não entendemos isso. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, mas nós não deixamos Ele guiar a nossa vida do jeito que tem que ser guiados. E por isso talvez nós fazemos algumas coisas na nossa vida que nos leva às vezes a passar tanta consequência por não deixar o Senhor Jesus assumir o controle da nossa vida. E aqui Deus fala de decisão. Nós temos que tomar decisões na nossa vida. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e terra tomo hoje por testemunho contra vocês, de que tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Olha, irmãos, olha como é que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, céus e terra, eu ponho agora como testemunha a vocês. Ele está dizendo, vocês podem escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Só que o ser humano, ele escolhe às vezes a morte. Quando o ser humano não atende a obedecer a Deus, ele está escolhendo a morrer. Quando o ser humano não quer viver as promessas de Deus, não quer estar no caminho de Deus, ele está escolhendo as maldições para a vida dele. Mas Deus está dizendo, olha, eu coloquei agora como testemunha céu e terra, para que vocês possam escolher. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos, que Ele nos deu a decisão de escolher o que nós queremos para a nossa vida.
Será que nós queremos as bênçãos para a nossa casa, para a nossa família? Será que nós queremos viver com Cristo uma vida de paz, de alegria? É nós que tomamos essa decisão na nossa vida, que escolhemos isso para a nossa vida. Apóstolo Paulo, ele fala, irmão, algo interessante, para que nós não sejamos insensatos. O que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 5:17? Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender a qual é a vontade do Senhor. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo, não seja insensato, não seja tolos. Procura saber qual a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Porque o homem natural, o homem carnal, ele se inclina para as coisas da carne. Entenda isso. O homem natural sempre vai querer buscar as coisas que são da carne. Mas Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele busca as coisas do céu. O homem carnal, ele se inclina para o fracasso, porque ele não quer atender à voz de Deus, ele não quer buscar uma vida espiritual. Mas a mulher e o homem de Deus que busca de Deus espiritualmente as coisas do alto, o Senhor, ele sempre vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Precisamos ser edificados e enraizados, irmãos. Você já viu o crente bambu? O bambu, ele tem 7 metros para baixo de raiz. Você pode podar ele, mas sempre ele vai crescer de novo. E o crente, ele tem que ser o crente bambu, que quando o vento vem, ele enverga, mas não quebra. E se podar ele continua novamente a crescer, porque você está enraizado, edificado no Senhor. Nada pode abalar a sua vida, nada pode desanimar a sua vida. Vai vir dias difíceis, dias de tribulação, dias que talvez você vai querer desistir de tudo, chutar o balde, desanimar com a vida, mas também você perseverando, Deus vai trazer dias de bênção para a nossa vida. Há um momento de teste, há um momento de provas, mas há um momento também de vitória. Precisamos ser edificados no Senhor. Tudo aquilo que não está edificado no Senhor tem o tempo certo para ser acabado. Tudo aquilo que não está enraizado em Jesus Cristo tem o tempo certo para ser tudo acabado. Casamento que não está enraizado no Senhor vai ser destruído. Ministérios que não estão enraizados no Senhor vai ser destruído. Jovens que não estão estruturados no Senhor vai ser destruído. Tudo aquilo, namoro, noivado, tudo aquilo que não tem Jesus Cristo será acabado. Mas tudo aquilo que está em Cristo Jesus, tudo aquilo que está firmando em Deus, enraizado em Deus, a bênção do Senhor vai estar contínua sobre a sua vida. E tudo aquilo que Satanás tentar contra a sua vida não vai ter poder contra a sua vida, porque a Bíblia fala: se você é a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entenda isso. Se nós não estiver debaixo da mão do Senhor, as bênçãos de Deus não podem ser derramadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas quando você está sob a proteção do Senhor, irmãos, praga nenhuma chegará sobre a sua vida. Isaías no capítulo 54, verso 17 diz: nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida e sobre a tua vida há de prosperar, porque nós estamos debaixo da mão de Deus. No Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará sobre a minha casa, sobre a tua casa, porque o Senhor está, irmão, sobre a nossa vida. Se você está com o Senhor, os anjos do Senhor estão ao redor da sua vida, te protegendo, guardando você por onde você passar. A bênção do Senhor vai acompanhar os teus servos. E aqui diz mais ainda em Mateus, no capítulo 7, 24, os irmãos já conhecem muito essa palavra, que fala sobre o homem sensato e o homem sábio. O homem sensato construiu uma casa na areia. Ele pensou só no momento, momentâneo.
olha, eu vou construir essa casa na areia. Não, é assim, pensou, olha, eu vou pôr minha família lá dentro, pode vir um vendaval, pode vir um vento aí, pode destruir. Ele não pensou nisso, pensou no momento. E a Bíblia fala que construiu aquela casa, o primeiro vento que veio, irmão, levou a casa, destruiu a casa. O homem sábio pegou, construiu uma casa na rocha. E a Bíblia fala, quando veio os vendavais, aquela casa permaneceu firme, porque foi construída na rocha. Não queira fazer algo, irmãos, para a sua vida, que não está enraizado em Cristo Jesus. Não queira realizar nada na sua vida, se não estiver na rocha. Não constrói a sua vida em areia, sem base, sem alicerce, sem raiz. Tudo que você for construir na sua vida, constrói em raiz, edifica no Senhor, para que permaneça sendo bênção na sua vida. Não começa nada para acabar em tragédia lá na frente, não começa nada para ser maldição na sua vida lá na frente, não começa nada na sua vida para trazer transtorno para a sua vida, mas quando você começar, você coloca na mão do Senhor, dizendo: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que é o Senhor que vai sustentar a minha vida. E hoje Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que desistir não é uma opção. Talvez você já pensou em desistir, porque todos nós já pensamos em desistir em algum momento da nossa vida. Se nós falarmos que não pensamos em desistir em algum momento na nossa vida, nós somos hipócritas. Porque tem momento que nós estamos acima do desânimo. Tem momentos que você não quer levantar da sua cama. Tem momento que você não quer sair da sua casa para nada. Tem momento que você não quer receber ninguém, não quer ver ninguém falando perto de você, porque você está acima do desânimo. Mas Deus, Ele pode renovar a nossa vida aqui nesta noite. Ele pode trazer novamente a alegria da salvação para a nossa vida. Aquilo que parecia ser impossível pode se tornar possível hoje na sua vida. Talvez você adentrou aqui nessa noite: Senhor, eu não aguento mais, está difícil, é tanta tribulação. Porque a mesma luta que eu tenho não é a mesma luta que você tem. A mesma área que eu passo não é a mesma área que você passa. Mas todos vocês aqui têm uma área da sua vida que você fica numa briga pedindo: Senhor, me ajuda. Você lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, ele estava rogando a Deus para tirar aquele espinho da carne. O homem que foi ao terceiro céu estava incomodado com o espinho na carne. Era a área que ele sofria. Mas Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Estar fraco não é pecado. O pecado é entregar a fraqueza. A Bíblia fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A tua graça me basta. Quando você está fraco, o poder de Deus vai aperfeiçoar na sua fraqueza, vai te levantar de novo, vai te erguer de novo e vai te abençoar de novo. Fica de pé nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar aqui também nessa oração. Vamos interceder para a irmã Maria, irmão Pedro, Rafael, que eles estão passando um momento de recuperação com o Rafael, para que Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, como a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite, os Teus filhos